Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de algoritmos e estruturas de dados. Esse é o tópico de número 3, vídeo de número 5. Estamos falando sobre filas em especial. Sou o professor Daniel Guerreiro e Silva e agora, então, no assunto filas, esse vídeo a gente vai tratar da implementação da classe Queue, a nossa biblioteca de filas de dados, explorando, claro, nessa implementação o uso da classe list disponível na biblioteca padrão do C++. Então vejam, aqui eu estou com o código aberto, iniciando com a inclusão, claro, da biblioteca list, da STL, e aí aqui eu vou construir a minha classe Queue, que vai trabalhar com um tipo genérico, vai trabalhar com um template aqui denominado de T. Então, eu vou poder manipular dados desse tipo T para depois, no momento da instanciação de objetos dessa classe Queue, eu informar qual é o tipo concreto aí que vai entrar no lugar desse tipo genérico T. Vamos lá para as definições aqui dos membros dessa classe, começando pelo construtor. Então, o construtor aqui ele simplesmente faz a atribuição de uma instanciação padrão aí de um objeto da classe list para o meu atributo LST, que é dessa classe, né? O membro privado da classe. É o atributo LST que nós vamos manipular, é a lista que vai guardar os dados dessa minha fila, em que eu vou inserir e remover. Aqui eu tenho o método clear. O método clear simplesmente invoca o método clear associado à classe ao objeto LST da classe list. Esse método limpa todos os elementos da lista, então, analogamente, eu vou invocando o método clear do objeto da classe queue, eu também vou estar limpando todos os elementos da minha fila. Aqui, então, aí a gente aqui tem o método exempt. Esse método retorna um valor booleano, informando true, claro, se for vazia, se estiver vazia a minha fila, e ele retorna essa informação com base no retorno do método empty associado ao atributo LST, que é a lista LST. Então, se a lista tem seu método empty, que também retorna true quando a lista está vazia, valendo true, esse valor true vai também ser retornado pelo método isEmpty da minha fila. Aqui agora eu tenho a implementação do método front. O método front vai retornar uma referência do objeto do tipo T, que vai estar no início da minha fila, na frente da fila. Então essa é a ideia, eu retornar o primeiro elemento da minha fila, uma referência para o objeto de dados que está como o primeiro elemento da minha fila. Aí eu vou de novo usar um método disponível na classe list, que é o método front, que faz exatamente isso também. Ele retorna uma referência para o elemento que está no início da lista ligada. Seguindo então aqui agora, nós temos o método dequeue, ou seja, desenfileirar, né, do inglês desenfileira. Ele vai remover o primeiro elemento da fila. Então, para eu remover, e não só remover o primeiro elemento da fila, mas ele tem um tipo de retorno aqui, esse nosso método. Então, ele vai remover o primeiro elemento da fila e retornar esse primeiro elemento, que é do tipo T. Então, para ele fazer isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar uma cópia desse elemento de tipo T. Então, é aqui que eu estou fazendo isso, nessa linha. Então, eu estou pegando o elemento EL, está recebendo justamente o retorno do método front, do atributo LST. Então, eu estou pegando aqui uma cópia do primeiro, uma referência, no caso, na verdade, aqui, para o primeiro elemento na lista. Aí, aqui sim, o método popFront da classe list, ele remove o primeiro elemento da lista ligada. Ele remove o elemento que está na frente na lista ligada. Então, aqui sim eu estou removendo. Então, aqui vou até fazer um comentário aqui. Faço cópia.
cópia do primeiro elemento e aqui remoção do primeiro elemento. Muito bem, então feita a cópia e feita a remoção, aí sim eu posso retornar esse elemento que já foi removido do início da minha fila, já foi desenfileirado. Aqui é a operação contrária, de inserção, ou seja, de enfileiramento. Eu vou enfileirar um elemento na minha fila. Esse elemento é dado pelo parâmetro EL aqui, do método. Ele é passado como constante e referência, então é uma referência para um objeto do tipo T, constante, para garantir que eu não faço modificações nele, porque o método pushback, ou seja, o método que insere no final da minha lista LST, ele só aceita parâmetros do tipo constante também, porque ele não modifica o elemento, o dado que ele vai inserir na lista, ele só trabalha com operações de leitura, de acesso em cima desse dado, então ele não faz nenhuma alteração, por isso que o cabeçalho desse método pushback, se vocês checarem na documentação, exige que o tipo do dado passado como argumento seja também const. Então aqui eu estou usando o método pushback justamente para inserir no final da lista, ou seja, no final da fila. Então eu insiro no final e removo do início da lista. E assim eu implemento aquela política FIFO, first in, first out. Então aqui eu estou então usando a operação pushback na lista para colocar o elemento novo no final da minha fila. E assim a gente encerra a implementação da classe Q. Aqui só temos a declaração do atributo LST, que é membro privado da classe, de tal maneira que você, ao instanciar objetos da classe Q, você não vai ter acesso direto ao atributo, é até uma questão de encapsulamento, de proteção, para evitar corrompimento dos dados. Só as operações aqui, só os membros públicos, os métodos públicos aqui, que vão poder manipular LST de forma segura, sem quebrar aí a integridade da sua fila de dados. E o atributo LST, obviamente, como a gente já falou também, é da classe list e armazena elementos do tipo T. Então, temos aqui a implementação de uma classe genérica, que trabalha com tipo genérico, chamada Q. Agora eu posso usar essa classe de filas. Vou fazer isso neste outro arquivo de exemplo. Os dois arquivos estão à disposição de vocês na página do curso, no Aprender. Esse arquivo de exemplo é o arquivo testafila.cpp. Reparem que ele inclui não só o arquivo da classe genérica Q, mas também da classe genérica stack, ll-stack, porque eu vou aqui experimentar, praticar o uso das duas estruturas de dados. Estou criando aqui uma fila chamada F e uma pilha chamada P, ambas para guardar objetos do tipo string, da classe string. Então vamos guardar palavras dentro dessa fila e dessa pilha. Então, primeira etapa aqui, eu vou fazer um processo de leitura repetitiva de palavras enquanto não se digitar Ctrl D, ou seja, não emitir o sinal de E ou F via teclado para o programa. E aí a palavra lida vai ser enfileirada e empilhada nas respectivas fila F e pilha P. Então, dessa maneira eu vou trabalhar com as duas, inserindo a mesma informação, só que em duas estruturas de dados diferentes. Para que isso? Só para a gente ver justamente a diferença na política de inserção e remoção das duas estruturas, em que a fila eu insiro no início, insiro no final, desculpa, e removo no início, e na pilha eu insiro e removo no final da pilha ou no topo da pilha. Então aqui agora, inseridos os elementos até digitar Ctrl F, aqui nas linhas 19 a 23, eu vou, através de um laço de repetição, retirando elemento a elemento da minha fila,
e imprimindo na saída padrão, para verificar justamente a ordem de remoção dos elementos. E depois, em seguida, nas linhas 25 a 29, eu vou retirando elemento a elemento da pilha e também imprimindo o resultado na saída padrão, mostrando justamente o resultado. Então, basicamente é isso que esse programa está fazendo aqui. Vai mostrar para a gente, através de uma lista de palavras digitada pelo usuário, como que eles são armazenadas numa fila e numa pilha e como a ordem em que elas são removidas depois. Vamos compilar e executar. Vou alternar aqui para o terminal. Então, eu já estou aqui na pasta dos exemplos. Como reparem, lembrem-se, né, que classes que trabalham com tipo genérico, elas excepcionalmente são declaradas e definidas no próprio arquivo .h, diferente de outras classes convencionais. Então, por causa disso, a gente só tem que compilar o arquivo testafila.cpp, porque ele já está incluindo o conteúdo dos arquivos genqueue.h e genliststack.h dentro dele. Então vamos lá, eu vou digitar aqui o comando de compilação. testafila.cpp -o testafila. Compilado com sucesso e agora vamos executá-lo. Então eu vou listar uma série de palavras aqui. Pronto, estou satisfeito com as palavras, digito Ctrl D e aí reparem justamente na diferença da ordem de remoção. A primeira palavra que eu digitei foi casa, então ela foi inserida primeiro também na pilha e na fila. Na fila, a primeira a remover é justamente a primeira que foi inserida, então vocês conseguem verificar aí, né, que o primeiro elemento ao ser removido da fila é casa, e ao contrário, na pilha, o último elemento a ser removido é a casa. Então a pilha, diferentemente da fila, inverte a ordem de inserção no momento da remoção. Tanto é que o elemento que foi inserido por último, a palavra pato, é o primeiro a aparecer na remoção da pilha e o último a aparecer na remoção da fila. Então, aqui esse exemplo ilustrou para a gente como que essas duas estruturas de dados que são implementadas dentro de arranjos lineares têm políticas distintas de inserção e remoção e por isso servem para aplicações diferentes, têm, né, usos distintos aí como solução aí de diversos problemas em computação. Então, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês nesse vídeo. Não deixem de baixar esses arquivos no computador de vocês, experimentar, fazer eventuais alterações, experimentar mudanças, testar, compilar e executar para assimilar melhor esses conceitos. Então, encerramos esse vídeo por aqui e até a próxima.